Queria iniciar agradecendo o convite para debater nessa casa esse tema tão importante, está na nossa agenda pública nacional, presidente Renan. Então, ter a oportunidade de, juntamente com o ministro Padilha, estar aqui para debater esse importante tema. Queria, então, agradecer ao senhor pelo convite pessoal que me fez num telefonema para estar aqui. Queria cumprimentar a todos os senhoras senadoras e senhores senadores, os que estão ali na mesa conosco, senador Humberto Costa, senador Vital do Rego, todos os senadores, os líderes, muito obrigada. Queria cumprimentar meu companheiro de governo, Alexandre Padilha, de 11 anos no governo federal, aí, trabalhando de maneira muito próxima. Cumprimentar a presidenta do Conselho Nacional de Saúde, a Maria do Socorro de Souza, que comigo começa a mudar um pouco o perfil das mesas que a gente tem, botando um pouco de mulher também nesse debate. Obrigada. Cumprimentar o representante do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, Jurandir Frutuoso, o Ronald Ferreira dos Santos, do Movimento Saúde Mais 10, e Edson Rogatti, da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes. Eu acredito que, como eu disse aqui, o tema do financiamento da saúde é um dos principais temas da agenda nacional do país nesse momento. E eu acho que temos em comum, governo, parlamento e sociedade, a preocupação com essa questão. Esse é um ponto comum que nos une a todos em relação a essa necessidade. E, do nosso ponto de vista, essa melhoria da qualidade da prestação de serviços de saúde precisa passar por dois caminhos. Pelo caminho da melhoria da gestão, que o ministro Padilha se referiu aqui extensamente, mas também pela melhoria do financiamento, do aumento de recursos para a área da saúde. Eu dividi com o ministro Padilha aqui o conjunto das informações, e eu vou me ater um pouco mais no aspecto dos impactos das propostas que vêm sendo apresentadas no âmbito do governo federal. O que significaria esse montante de recursos que vem sendo proposto, considerando o atual quadro de receitas e despesas do governo federal. Esse quadro, talvez, para quem esteja mais no fundo, esteja um pouco pequeno, mas a gente tentou apresentar aqui a evolução, que o Padilha também já apresentou uma série deles, não vou me ater demais nesse ponto, mas e que a gente apresenta primeiro a evolução da aplicação constitucional em saúde. Pegando aqui da série de 2010 em diante, nós saímos de 60 para quase 60,5, 70,5, 78, 83 e para o ano que vem 90 bilhões de reais para as ações de saúde definidas conforme a Lei Complementar 141. Mas os gastos do governo federal não se restringem a esses. Tem outros gastos correlatos que o governo federal também se responsabiliza por eles. Nós temos um adicional que vem crescendo ano a ano e que no próximo ano vai montar quase 3 bilhões de reais, serão 2 bilhões e 900 milhões de reais para a farmácia popular, para saneamento nos pequenos municípios, para o funcionamento da ANS e outros serviços. O ministro Padilha também já falou aqui de que nós precisamos ter um olhar diferente sobre o que é gasto de saúde, se é gasto com a doença ou gasto da prevenção da saúde, como ele também já falou aqui, não me estenderei em relação a esses temas. Estava aqui na mesa, cochichei com
o ex-ministro Humberto Costa, ex-ministro da Saúde Humberto Costa, quer dizer, o exemplo de asma é o exemplo do remédio de asma nas farmácias, exemplo mais claro de um gasto que é um gasto de saúde e que hoje não é considerado como tal pela regulamentação. Além disso, o governo federal também tem a responsabilidade por garantir os recursos necessários da Receita do governo federal, tem que sair os recursos necessários para o pagamento dos inativos da área de saúde, que também não contam no limite constitucional. E, por fim, queria falar de duas últimas coisas. Primeiro, o abatimento do imposto de renda. Para vocês terem uma ideia, esse ano isso está previsto em 3 bilhões e 400 milhões de reais, que são recursos que deixam de entrar nos cofres federais como isenção na declaração do imposto de renda da maioria das pessoas que estão nesta sala. E, por fim, eu queria falar sobre o governo federal mandou a esse Congresso Nacional, esse Senado e a Câmara dos Deputados a proposta de criação da EBSER. Isso foi aprovado pelo Congresso e nós estamos agora ampliando, usando a EBSER para ampliar os nossos hospitais, especialmente os hospitais universitários. Pode passar. Nós temos no ano de 2014 uma previsão de com essa ampliação do número de leitos destinados ao SUS e com regulação do SUS, no ano de 2014, uma previsão de 1 bilhão e 200 milhões de reais para a contratação de médicos e outros profissionais da área de saúde para esses hospitais também prestarem serviços ao SUS. Desses 1 bilhão e 200, 800 milhões não estão considerados lá naquela primeira linha que eu mostrei na tabela anterior. Nos próximos 2 anos, em 2015 e em 2016, serão mais 1 bilhão e 100 por ano para adotar esses 45 hospitais de maiores leitos para UTI, tratamento contra o crack e muitos outros serviços importantes para a população brasileira. Falando da Receita Federal, eu apresento aqui o quadro de evolução da Receita do governo federal em relação ao PIB, em que a gente percebe uma clara estabilidade nas nossas receitas, ou seja, as nossas receitas não estão subindo o suficiente para um grande aumento em qualquer uma das áreas de políticas públicas que o governo federal tem responsabilidade. A gente pode perceber aí que nós estamos oscilando em termos de 24% do PIB a cada ano. E, junto com essa receita estável em relação ao PIB, nós também temos uma grande rigidez orçamentária. Estou pegando aqui o exemplo de 2013. As nossas despesas primárias em 2013 montam 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Se eu pego as despesas obrigatórias, elas já alcançam quase 900 bilhões de reais desses 1 bilhão e 200, ou seja, 3/4 do 1 trilhão e 200 já vão para essas despesas obrigatórias na área de previdência social, de pessoal, abono e seguro-desemprego. Então, 900 do 1 e 200 já foram. Sobram, portanto, 272 bilhões, apenas 13% do orçamento para as chamadas despesas discricionárias, aquelas que o governante, em princípio, tem condição de escolher onde vai. Mas mesmo elas têm, essas despesas têm algumas que têm proteção legal. A saúde é uma delas, a educação também. Então, se eu somar as áreas que a gente chama no governo federal de áreas protegidas, então, educação, saúde, Brasil Sem Miséria, PAC, Ciência e Tecnologia e Inovação, isso monta 206 bilhões daqueles 272 bilhões que sobrou depois de tirar a obrigatória. Se eu pegar ainda, dentro das discricionárias, as
tem um outro tipo de despesa que também é obrigatória, que são os benefícios aos servidores federais, vão mais 8 bilhões de reais. Se eu considerar os cortes, os ajustes que nós fizemos esse ano, o contingenciamento foi feito esse ano, que foram 22 bilhões, sobram para todas as demais áreas do governo, todas. Meio ambiente, agricultura, direitos humanos, mulher, enfim, o que quiser, relações exteriores, o MIDIC, a Fazenda, o Planeta, todos os outros ministérios somam esse ano 36 bilhões de reais. A proposta de 10% da receita corrente bruta equivale, em 2013, a 39 bilhões de reais. Esse exercício simples que a gente fez aqui é para mostrar que a proposta de 10% da RCB num único ano equivale a retirar nem tirando todas as demais políticas públicas, eu consigo implementar essa proposta. Então, essa é uma dificuldade, já tivemos algumas reuniões com a representação dos movimentos que apresentaram essa proposta, mostrando a dificuldade e o impacto que isso tem nas atuais contas do governo federal. Além disso, nos parece, queria aqui, isso também já conversamos a respeito, que a receita corrente bruta não é o melhor indicador para a qualquer vinculação de gastos, de despesas de qualquer governo. No caso aqui, porque a receita corrente bruta contém dentro dela as transferências que o governo faz para estados e municípios. Então, estão aí o Fundo de Participação dos Estados, o Fundo de Participação dos Municípios, os fundos constitucionais, o Fundeb, o Salário Educação, contribuições previdenciárias, dentre muitas outras. Ou seja, essa não é uma receita da qual o governo federal dispõe. Ele arrecada, mas ela é transferida automaticamente para estados e municípios a partir de regras constitucionais. Além disso, nos preocupa também a proposta de utilizar a receita corrente bruta do ano corrente. Como se sabe, a gente só sabe a receita total do ano no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Então, isso traz uma dificuldade de gestão durante o ano de qual é a efetiva receita que precisa ser, percentual da receita que precisaria ser executado para uma determinada área. Lembrar que outras vinculações existentes no âmbito do governo federal, aprovadas inclusive pelo Senado e pela Câmara, sempre vinculam ao ano anterior. O salário mínimo ao ano anterior e mesmo os atuais gastos de saúde também são feitos em relação ao ano anterior. E lembrar que seria crime de responsabilidade do presidente da República não cumprir o preceito definido em lei. Portanto, essa é uma questão operacional importante que nós acreditamos que precisa ser discutida. Além disso, também sabemos que estão correndo algumas propostas, especialmente aqui no Congresso, de trabalhar uma proposta mediada já dos 10% da RCB. Uma delas é levar o gasto em saúde a 18,5% da receita corrente líquida do ano. Isso significa 20% da receita corrente líquida do ano anterior. Aqui tem uma proposta que circulou e nós do governo tivemos conhecimento de fazer essa evolução em 6 anos. Em 6 anos está ali aquela primeira coluna em vermelho que mostra ano a ano quanto de recurso adicional seria necessário para implantar uma proposta como essa. Então, em 2014 seriam 8 bilhões, em 15, 13,6 bilhões, depois 23,4, quase 35, 47 e 62 bilhões. Em 6 anos, isso significaria quase 190 bilhões de reais a mais. Lembrar que todo o meu orçamento do ano
mostrei agora há pouquinho, é 272 das discricionárias, só para ter um parâmetro. Quer dizer, em 6 anos é 190 bilhões, eu tenho por ano 272 para todas as áreas, para mostrar que é um impacto também, a despeito eu acredito, de uma tentativa importante de tentar jogar no tempo o impacto de um aumento de recursos. Mesmo assim, ele ainda seria bastante difícil, eu diria impossível, de ser incorporado com o atual estágio de receitas que o governo federal dispõe. Alguns falaram, não, mas nós temos a possibilidade, agora temos os royalties, na discussão do orçamento impositivo entre o Executivo e o Legislativo. Avançamos nessa discussão, o governo federal colocou e tem tido amplo apoio dos parlamentares, que uma parte disso seja para a saúde, proposta do governo é que seja 50%. Aqui no Senado, sabemos, o presidente já se manifestou a respeito disso, parece que temos aqui uma ampla maioria para aprovar que metade das emendas vá para a área de saúde, mas mesmo assim esses recursos seriam nesse montante que está estabelecido na tabela, em 14, 3,8 bilhões, em 15, 4,3, seguindo até 8 bilhões em 2019. Ou seja, somando aqui também os 6 anos, isso dá quase 35 bilhões, quando nós estamos falando de um aumento. Se eu somar esses 6 anos, dá 35 bilhões. O aumento anterior dava 190 bilhões. Então, também, mesmo com isso, um descompasso bastante grande. Então, eu queria aqui... Pode passar? Resumir, acho que, primeiro, uma coisa nos une, a necessidade de melhorar a prestação dos serviços de saúde, e isso passa por gestão e passa por ampliação do financiamento na saúde. Precisamos achar o caminho possível para isso no curto, no médio e no longo prazo. Segundo, as dificuldades em relação à proposta apresentada a esse Congresso Nacional de 10% da receita corrente bruta, é um impacto muito grande para o atual patamar de receitas do governo federal. Como eu acredito que nos une a necessidade de melhorar a saúde do nosso país, eu acredito que esse debate poderá contribuir para a gente encontrar esse melhor caminho no curto, no médio e no longo prazo. Muito obrigada.